Essa aula aqui está sendo gravada para a turma de pintura de textura digital do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Eu não estou com um plano de deixar essa aula pública no YouTube, mas eu vou deixar um link não listado, o que significa que esse link pode cair em mãos erradas, né? Pode cair em mãos erradas. Se você está vendo esse vídeo e ele não foi direcionado para você, espero que ajude de alguma forma. Esse é um vídeo realmente feito para a disciplina e o intuito dele é a gente poder ler os critérios de avaliação e ver como é que esses critérios atuam no arquivo de Blender, certo? Eu estou ao vivo com os alunos em sala de aula, então eu estou vendo a carinha deles aqui, nenhum deles está prestando atenção, mas está ótimo. Eventualmente eu chamo a atenção deles para isso, eu estou gravando de toda forma, oremos, né? Eu vou conferir meu OBS aqui, se ele está rodando a tela, está rodando a gravação. E aí, vamos lá. A primeira coisa é que são 10 pincéis configurados. Essa é a meta do meu trabalho, tá? Então, ao final do meu processo, no modo Texture Paint, eu vou ter que ter aqui nesse espaço 10 pincéis configurados. Então, esse é o objetivo final, ter 10 pincéis configurados. Aqui não tem 10 pincéis configurados, tem só um que não está configurado. Então, esse arquivo não está ok para mim. Certo? Esse é o arquivo padrão do Blender, como ele abre, então tem muita coisa para fazer. O meu arquivo ele tem que ser nomeado com meu nome e meu número de matrícula, porque se eu perder esse arquivo no meio dos meus arquivos, eu sei de quem que ele é, e eu consigo localizar o dono dele. Se você não nomear o arquivo com o nome correto, eu posso perder ele no meu HD e não saber que ele é seu. Então, como é que eu vou fazer isso? Antes mesmo de fazer qualquer coisa, Save As. Vou colocar aqui na minha pasta Home, vou chamar ele Daniel Lima, e aí já tem o padrão, eu não uso espaço, eu não uso acento, não uso cedilha, vou usar o underline só para separar o número de matrícula do meu nome. Então, esse é o meu padrão. Esse arquivo, daniellima.blend, ele vai ter que ter todos os pincéis, é um arquivo só. Então, ele não tem nada que eu tenho que configurar ainda coisas, tá? Então, vamos lá. Nome correto, com o padrão. Todos os pincéis configurados vão ter que estar num único blend. Talvez eu não tenha todos os pincéis configurados nesse blend, talvez eu tenha feito em alguns, talvez eu tenha que configurar eles ainda, não importa. O importante é que todos tenham que estar em um único arquivo .blend. Se você não entregar em formato errado, não tem como fazer ponto. E para cada pincel faltando, eu vou subtrair. Se eu quero 10 e vale 30, então cada pincel vale 3. Né? O meu arquivo ele pode possuir 11 imagens. Só 11 imagens. Não pode ter mais do que 11. Cada imagem adicional tira ponto. Então tem que ter 11 imagens. Aqui eu tenho a minha primeira imagem. A primeira imagem que eu tenho que fazer, que é uma imagem para teste de pintura. Não tem como eu testar o meu brush se eu não tiver uma imagem para testar. Então eu vou criar uma imagem para testar os meus brushes. Vamos lá, deixa eu vir aqui. Eu posso criar aqui um objeto para testar no 3D. Eu posso só criar a imagem também, né, e não ter o objeto. Isso é uma possibilidade. Mas o formato ideal, ou seja, o formato mais adequado para a minha avaliação, é eu apagar todos esses objetos aqui. Select All, Delete. Eu vou considerar que vocês sabem usar o Blender e que vocês não precisam de muito apoio nisso aqui. Vou adicionar um plano. Certo? Esse plano, eu já vou colocar aqui, ele é meu canvas, ou meu teste, né? Então, eu vou colocar o nome de teste canvas, para ficar mais claro o que eu quero, teste canvas. Ele também vai ter vértice chamado teste canvas. Então, esse é o objeto que eu vou usar para testar. Ele não tem material, nem tem imagem, mas eu vou usar ele para testar. Eu vou lá no meu shading para colocar, mas uma coisa que eu vou fazer também, de novo, eu quero um espaço ideal de trabalho. Eu não estou modelando, então eu posso apagar essa interface. Eu não estou esculpindo, eu posso apagar essa interface. Talvez eu precise do V. Talvez eu vou precisar desse Texture Paint e eu vou precisar do Shade. Eu não estou animando, eu vou apagar isso. Eu não estou renderizando, eu vou apagar isso. Eu não estou fazendo composição, eu vou apagar isso. Eu não estou fazendo Geometry Nodes, eu vou apagar isso. Eu não estou fazendo scripting, eu vou apagar isso. Eu estou fazendo o básico de modelagem aqui, que é adicionar objeto.
Talvez eu precise de UV para poder minha imagem encaixar. Eu vou precisar do Texture Paint, é onde a gente vai trabalhar. E eu vou precisar do Shading, porque é como eu vou conectar a minha imagem de teste no meu plano. Tá? Como eu comecei com um arquivo do Blender padrão, eu vou ter aqui como colocar um material padrão que vem no Blender. Se você não tiver nenhum material, é só criar um material qualquer. Eu só tenho um material nesse arquivo, tá? É só material de teste. Eu não preciso de nenhum outro material. Se tiver múltiplos materiais, é um problema. Então, esse aqui é o meu teste Canvas. Esse é o meu material. Então, se a gente olhar aqui no meu outline, eu tenho uma escadinha de o objeto, a malha e o material. Certo? Agora eu vou colocar a imagem. A imagem, vamos maximizar isso aqui. Eu estou usando uma resolução super alta aqui no meu Blender por causa da sala de aula. Então os letras estão gigantes. Você vai ver isso no vídeo, vai parecer tudo espremido. Mas em sala de aula dá para quem está longe de ler. Então aqui, ó, eu vou colocar no meu Base Color aqui, ó. Então eu estou puxando do meu Base Color essa linha amarela. Vamos fazer de novo. Cliquei e arrastei. Na hora que eu soltar aqui, ó, ele vai me dar uma busca. Eu posso procurar por Image. Ele vai me dar Image Texture conectado na cor. Então, Image Texture Color. E aqui eu vou criar a minha primeira imagem. Tá? Aqui eu vou criar a minha primeira imagem. A imagem que vai ser a imagem de teste. Tá? Então, vamos criar aqui, ó, New. Então, essa aqui é minha imagem. Ela vai chamar Test Canvas também. Eu estou mantendo o mesmo nome para todo mundo, tá? Estou mantendo o mesmo nome para todo mundo para ficar fácil de identificar o que, que é. E esse teste Canvas, eu vou querer ele branco. É uma imagem de teste. Eu só preciso disso. Quiser deixar a rugosidade no máximo, é legal. Ajuda na pintura. E isso aqui é o que eu preciso. O que mais que eu preciso definir? Eu preciso definir que essa imagem ela vai ficar preservada dentro do Blender, né, que eu vou ter acesso a essa imagem, tá? Então, vamos lá no Texture Paint e vamos entender isso. Uma imagem no Blender, ela não necessariamente é parte do Blender, tá? Mesmo que eu tenha criado essa imagem dentro do Blender, nada garante que ela é uma informação final. É como se fossem dois softwares, o software 3D e o 2D do Blender atuando ao mesmo tempo. Então, isso aqui, essa parte aqui, que é o Image Editor, é meu software 2D. Essa parte aqui é meu software 3D. Quando eu salvo o Blend, eu estou salvando a parte 3D, que é a informação total do meu arquivo. Quando eu venho aqui, eu salvo a imagem. Então, eu posso, por exemplo, salvar a imagem no meu HD, se eu quiser ter uma cópia dela, um backup dele. Então, vamos fazer isso aqui só para vocês entenderem. Eu vou salvar essa imagem no meu HD, Save As. Vamos abrir aqui minha pastinha para vocês verem o que está acontecendo aqui. Então, aqui eu tenho minha imagem de teste. Aqui o vídeo eu gravando a aula. Né? E aqui meu arquivo de Blender. Então, tem esse aqui, ó, esses dois arquivos aqui são os que eu estou trabalhando para agora. Mas eu não quero esse arquivo solto. Eu quero esse arquivo dentro do Blender. Eu quero que ele fique interno no Blender. Então, a gente tem como pegar a imagem e empacotar a imagem dentro do Blender, tá? É um comando da imagem que chama pack. Então, em Image Pack, você fala que a imagem ela não vai ser mais a imagem do HD que eu estou usando, mas a imagem interna do Blender. Isso é muito importante. Na hora que eu der pack, aqui, ó, Image Pack, esse ícone aqui mudou. Esse ícone aqui mudou. Ele agora é uma caixinha com coisas dentro. Então quer dizer que essa imagem aqui ela está dentro do Blender. Tá? Isso é muito importante. Se não tivesse pack, então quer dizer que você está mandando um arquivo sem imagem. Para cada imagem faltando, você perde 3 pontos, porque a principal avaliação é a textura. Né? A gente está pintando textura. Sem a textura, o que você fez no trabalho? Nada. Então, eu preciso disso aqui nesse formato. Não importa se você usou um usuário falso. Sem o pack, não adianta. Então, isso aqui vai ser importante para a gente. A gente precisa que as informações de configuração sejam preservadas. As informações de configuração são as informações numéricas que ficam, e de slider, que ficam aqui.
Então, quando eu faço esse fake user, quer dizer que essas configurações aqui, elas foram preservadas. E eu posso usar ela em outros objetos, tá? Mas a imagem mesmo, o que garante que ela está salva é esse ícone aqui, tá? Então, eu tenho uma imagem no meu arquivo Blender, certo? Tem uma imagem no meu arquivo Blender, beleza? Bom, mais ou menos. Vamos lá. Deixa eu mostrar isso aqui por aqui. A gente vai avaliar o tempo todo o nosso trabalho, a nossa entrega do trabalho, utilizando esse outliner. Só que a gente vai utilizar não só o View Layer, que é o padrão, ou seja, esse não é o único modelo de configuração que a gente vai usar também o Blender File, que vai mostrar a totalidade do meu arquivo de Blender. Nele, a gente vai ver que eu tenho 3 imagens aqui, na verdade, e não uma só. Eu tenho imagem de resultado de render, que eu não estou usando. Eu tenho imagem de Viewer Node, que eu não estou usando, que são coisas do sistema. Eu posso apagar essas 2 imagens aqui, ó. Aqui com o botão direito. E eu posso apagar esse Render Result. Né? E eu posso apagar esse Viewer Node. E ficar só com o meu teste Canvas, que é a imagem que eu acabei de salvar. Eu também tenho 77 brushes aqui. Esses brushes são os brushes padrão do Blender. E eu realmente não preciso de nenhum deles. Eu quero entregar só 10 brushes. Então eu posso vir aqui, ó, e apagar todos esses brushes aqui, ó. Apaguei, botão direito, delete. Então agora eu não tenho nenhum brush. Uma imagem. Eu também tenho 2 malhas. Eu posso apagar essa malha aqui, eu não estou usando esse cubo. Eu tenho 2 materiais. Não preciso desse material. Eu tenho estilos de linha. Enfim, se você quiser apagar coisas que você não está usando, você pode. O mais importante para a gente é as imagens e os pincéis. Isso é o mais importante para a gente. As imagens e os pincéis são o mais importantes. Materiais também é importante, mas o mais importante para mim é os pincéis. Vamos voltar aqui para o meu View Layer. Daqui a pouco eu volto lá para a gente fazer isso. E vamos lá no meu Texture Paint. E aqui, ó, eu tenho um brush chamado Brush, que eu criei porque eu entrei na ferramenta aqui. Eu tenho um brush chamado Brush. Algumas coisas podem estar acontecendo agora com vocês que assistiram às aulas e que estão nas vésperas de entrega. Pode ser que você já tenha o brush que você quer importar em outro arquivo de Blender. Pode ser que você não tenha que configurar ele do zero. Já configurou. Ou pode ser que você ainda tenha que configurar o seu pincel. Essas 2 coisas podem acontecer. Então, eu vou começar configurando um pincel e depois eu vou pegar pincel pronto. Tá? Eu vou começar configurando um. Eu tenho 3 tipos de pincel que eu tenho que fazer nesse trabalho. Então, vamos lá. Eu já fiz uma imagem, né? Então, uma imagem para realizar teste de pintura está aqui. E agora, eu estou nomeando tudo. Vocês devem ter percebido que eu estou nomeando tudo. Eu estou seguindo esse padrão de nomenclatura. E que todos os pincéis têm que usar uma textura em sua configuração. Então, não basta eu ir lá no pincel e configurar ele. Se não tiver uma textura que você criou aplicada no pincel, ele não conta, tá? Também não conta se você não testar configurações. Se todos os pincéis tiverem as mesmas configurações, eu desconsidero. Porque quer dizer que você não experimentou as configurações. Devem haver configurações diferenciadas entre os pincéis. Tá? Importante. Então, o trabalho é uma imagem para cada pincel, uma configuração para cada imagem. Né? As imagens embutidas, a gente usa JPG ou PNG. É um formato padrão, não tem grandes problemas. Então, isso aqui não deve ser tão difícil de entender. Mas vamos lá. Vamos começar com 3 imagens para ser utilizadas como pontas de pincel. Será que eu tenho alguma? Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui nos meus arquivos aqui, talvez Pictures. Deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho aqui, ó, uma imagem para a ponta de pincel aqui, certo? Então eu tenho essa imagem aqui para usar como ponta de pincel. Como que eu vou colocar essa imagem? Eu vi gente fazendo isso e eu não gostei da ideia. Tem gente que estava fazendo drag and drop da imagem para dentro do Blender,
para depois acessar no menu aonde que ele vai colocar. Você vê que para cada imagem que ele está colocando, ele também está criando um objeto inútil, que ele tem que apagar depois. Bobagem. É melhor ir direto na configuração de pincel. E é melhor já começar nomeando as coisas antes mesmo de colocar o conteúdo. Primeira coisa, nomeia o que você está fazendo. Eu vou modelar uma casa. Dá o nome da casa no cubo antes de modelar. Eu vou fazer um arquivo que é o roteiro do meu jogo. Cria o arquivo de texto nomeado. Tudo que você fazer em computação, gente, primeiro cria o arquivo com o nome, depois você põe o conteúdo e mantém salvando, tá? Isso garante um workflow mais saudável. Se você faz um tanto de coisa e depois resolve salvar, qualquer acidente no processo, você perdeu seus dados. Existem vários programas que têm sistemas de backup, autosave e recuperação de arquivos, contanto que já exista o arquivo sendo salvo. Tá? Então, vamos fazer esse processo aqui. Ó. Meu pincel já tem nome, a minha imagem chama Brush Leaves. Como que é o meu padrão? Vamos lá, como meu padrão. Todos os pincéis que são ponta de pincel tem que começar com brush. Tá? Tem que começar com brush. Você não está escolhendo a primeira palavra. Eu estou escolhendo a palavra. Porque na hora de corrigir, eu quero saber o que é o que. Eu não quero adivinhar o que você decidiu como nome. Então, brush é o que eu vou usar como ponta de pincel. Todos têm que ter a palavra brush no começo. E a segunda palavra é a característica desse pincel. Qual que é o diferencial dele? No meu caso, ele é de folhas. Então, brush leaves. Então, vamos lá. Vamos nomear brush leaves. Então, esse é o pincel que eu vou configurar. Eu não configurei ainda, eu vou configurar. Então, vamos puxar aqui. O que eu quero nele? Sensibilidade à pressão? Talvez. Vou deixar um tamanho de 50 aqui, tá bom. Eu quero sensibilidade à opacidade? Talvez não. Não sei. A cor, eu vou querer mexer na cor dele? Não, por enquanto não. Né? Talvez eu não queira mexer na cor dele. Eu quero que ele afete o alfa. Eu não quero uma textura nele. Eu quero uma textura de máscara nele. Todos os pincéis que são preto e branco, ou escala de cinza, nesse trabalho, eles entram em Texture Mask. Se sua imagem é escala de cinza, ela é uma máscara. Se ela é colorida, ela é uma textura. Então, isso é importante. Eu tenho que encaixar as imagens de pintura de pincel no Texture Mask. Se eu colocar em outro lugar, está errado. E, obviamente, vai perder ponto. Por isso que essa aula não pode ser pública, gente. Ela vai ficar gravada e vai ficar só para vocês. Porque eu estou falando de tirar pontos de vocês e rindo e achando graça. Né? Mas ninguém sabe quem são vocês. Vocês são anônimos, então, pessoal. Então, aqui, ó, eu vou criar uma textura para o meu Brush Leaves. Eu vou criar uma textura. Aqui eu não tenho textura nenhuma. Eu vou criar uma textura nova em Texture Mask. Eu vou apontar de novo Texture Mask. Aqui não tem textura. Não tem textura. Eu vou criar aqui New. Qual que é o nome dela? Brush Leaves. Essa é a textura que eu vou colocar. Eu não tenho ela ainda encaixada. Por enquanto ela é um quadrado preto. Então, eu vou acessar o menu de textura para poder encaixá-la lá. Então, vou vir aqui, ó. Vou vir nesse botão, que é mostrar nas abas de textura. Eu posso ir por aqui também, mas vamos direto no atalho. E aqui eu vou dar o Open da minha textura. A textura que já existe. Ela está em Pictures, Sketchbook, e eu tenho meu Brush Leaves PNG aqui, ó. Open Image. O que eu quero? O nome dessa textura, dessas settings, é Brush Leaves. Eu quero conservar todas as informações, eu vou querer conservar. Então, toda a configuração que eu fizer, eu quero que ele salve apesar de tudo. Então, eu vou colocar Fake User em todo mundo. E aqui, ó, muito importante, essa imagem, ela não está dentro do Blender. Ele está vendo a imagem lá na minha pasta. Ele está linkando. Eu quero que a imagem fique presa dentro do Blender. Eu quero criar uma cópia da imagem dentro do Blender. Quando eu clicar nessa caixinha aqui, ó, essa caixinha é o pack. É o mesmo pack que a gente viu em outro lugar. Agora, ele não está lendo mais esse endereço. Não adianta. Agora ele criou o quê? Ele criou uma duplicata interna disso. Tá? Então, eu tenho minha textura. Dentro da minha textura, eu tenho uma imagem que está com pack.
se você estiver usando a versão superior à LTS, sim. Você tem que usar a versão que a gente está usando em aula, assim como foi explicado na aula de introdução. É todo mundo usando a mesma versão, ninguém usando a versão à frente, nem versão anterior, não, porque dá problema de compatibilidade. Vocês têm que estar trabalhando na versão que a gente está junto aqui, tá? Então, vamos lá. Isso é o bastante para minha configuração de pincel? Não. Isso quer dizer que o meu pincel aqui, ó, se eu pegar uma cor nele, ele vai estar atuando, mas não está interessante. Ele não está fazendo o que eu quero que ele faça. Por mais que eu tenha colocado, agora é hora de eu terminar minha configuração. Se eu quero, por exemplo, randômico, conteúdo, se eu quero que ele acompanhe a diagonal da coisa, então, se eu quero mudar o tamanho, essas coisas, então, isso é uma coisa que eu vou mexer. Se eu quero, por exemplo, às vezes, randômico aqui também, para poder ele parecer mais vegetação. Então, isso é uma coisa que eu quero configurar. Como que a textura comporta. De novo, se todos os brushes tiverem exatamente a mesma configuração, é estranho. É estranho. Quer dizer que você não testou bastante. É muito estranho. É meio difícil que você tenha feito pincéis só para a mesma configuração. Tá? Eu tenho que mexer no stroke. Tá? Para cada pincel que eu fizer, talvez eu queira mexer no espaçamento entre eles. No caso desse aqui, que é para vegetação, talvez eu queira um espaçamento maior entre as folhas, e talvez eu queira o quê? Espalhamento entre elas. Para na hora que eu pintar, ele fazer o... Então, eu vou colocar um jitter baixo aqui. Então, isso aqui é uma outra configuração que eu vou fazer. Eu também vou fazer a configuração de fall off. Meu desenho está sumindo nas pontas. Eu fiz o meu desenho, mas ele está sumindo nas pontas. Eu posso editar essa curva manualmente para que o desenho fique mais nítido, ou eu posso pegar um padrão pré-definido. Eu tenho que ver o que vai ficar interessante para mim aqui. O que faz um bom brush para o meu pincel. Aqui, ó, ele está caindo aleatoriamente, talvez não seja tão interessante o aleatório que eu coloquei lá. Vamos voltar. Eu vou tirar o randômico e o rake. E talvez eu queira mexer em alguma coisa de dash, né? Ou talvez eu queira, tipo, viewplane, alguma coisa assim. Talvez randômico na rotação. Está mais interessante. Então, eu tenho um objetivo com o brush, eu configurei o brush. Esse brush está salvo. Né? Então, vamos lá. Ele está salvo, ele tem o nome dele. Vamos conferir como é que está meu arquivo de Blender. Eu tenho um pincel chamado Brush Leaf, que tem o fake user dele. Eu tenho uma imagem Brush Leaf, que tem o fake user dele. Eu tenho a textura Brush Leaf, que tem o fake user dele. Então, meu arquivo de Blender, eu tenho 1 de 10 e 2 de 11 aqui, ó. Isso é importante para mim. Material, eu tenho o teste canvas, posso ligar o fake user aqui dele também, caso eu não queira perder esse material. Pode ser útil no futuro, deixa ele salvo aqui. Tá? O resto eu não preciso mexer de verdade. Eu só tenho um objeto, só tenho uma malha, é isso mesmo. Certinho, certinho. Agora, vamos voltar aqui para o meu view layer. Vou salvar esse arquivo. E pode ser que vocês tenham feito já, porque, de novo, essa é uma aula avançada, a gente já está na véspera da entrega. Pode ser que você tenha feito pincéis em outro arquivo. Tá? Pode ser que tenha feito pincéis em outros arquivos. Esse arquivo aqui, ó, eu tenho 3 pincéis. Eu tenho esse brush cracks aqui. Eu tenho esse brush spots aqui, que vai fazer um arranhado. E eu tenho esse brush sujinho. Desses todos, eu não quero dar append em todos. Eu quero dar append no de rachado. Eu não quero pegar tudo desse arquivo. Eu quero pegar só um brush desse arquivo, beleza? E eu sei o nome dele. Se você não sabe o nome do seu brush, então você já sabe qual que é o seu problema. Né? Você precisa nomear as coisas melhor e saber o que você está nomeando. Vou fechar isso aqui, ó. Eu não preciso desse arquivo aberto, posso fechar ele.
Esse arquivo está aqui na minha pasta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou anexar um arquivo de Blender, um conteúdo de Blender, para outro arquivo de Blender. Todo conteúdo que você faz no Blender é compatível entre Blenders. Você não precisa importar nada. E, pelo amor de Deus, quando você fizer um modelo e quiser levar ele para outro Blender, não tem por que exportar FBX de Blender para Blender. Tá? Você perde informação quando você faz isso. Você remove a informação do seu modelo, você perde a qualidade do seu modelo, para depois ter que reconstruir. Se você quer transportar qualquer conteúdo de um arquivo de Blender para Blender, o comando chama append. E tudo que você faz no arquivo de Blender é útil para outros. Então, se você fez um material de madeira legal, você fez ele para sempre. Toda vez que você precisar, é só dar append. Se você fez um pincel legal, não precisa fazer de novo. Toda vez que você quiser, é só dar append. Append é a forma que você garante que, eu fiz um rig, ficou muito bom. Então, beleza. Então, para sempre você tem esse rig. Você pode usar ele em todo personagem que você quiser. Eu fiz uma boa malha básica de personagem. Beleza, então você tem malha básica para sempre, para todos os personagens que você quiser. Então, vamos lá. Esse comando chama append, tá? Fica em file. Chama append, é um clips, é como se fosse um anexar, né? É um clips. Eu vou atrás aqui da minha pasta, do meu arquivo .blend, tá? E quando eu entrar nele, vai ser igual uma navegação de arquivo. Eu vou clicar no arquivo e vai ter as pastas do meu projeto de Blender. Então, olha só, vou clicar aqui no brush.blend. E aqui, olha só, eu tenho coleção, imagem, linha, material, mesh. Tudo que tem no meu arquivo .blend está aqui, ó. Se eu for em brush, olha quanto brush tem aqui. Tem esse tanto de brush porque nesse arquivo eu não apaguei os brushes excessivos, né? Então ficou esse caos, então tem que realmente saber o nome. Então vamos lá, eu quero o brush crack, tá? É esse que eu quero. Eu quero dar append nele. Eu já quero que ele crie o fake user, inclusive. Eu quero que ele crie o fake user, ou seja, se não tem, eu quero que ele crie, tá? Eu quero só o selecionado. E vamos lá, vou dar o append. Será que ele veio mesmo? Será que ele veio mesmo? Vamos conferir. Brush crack, brush leaves. Meu brush crack, vamos conferir tudo de novo. Ele está funcionando aqui, ó. O que eu quero conferir nele? Se está salvo aqui a configuração da máscara. Se está append na imagem também. Mas eu dei append. Eu falei, mas está no seu computador. Ele vai enxergar as imagens do seu computador, mesmo que seja linkado. Para você ter certeza que eu vou receber, você tem que vir na textura, mesmo quando você dá append, e conferir se tem o pack aqui, ó, nesse botãozinho. E se não tiver com esse ícone da caixinha, clica. A maioria da galera dessa disciplina perde ponto e é reprovado porque esquece de dar pack. É uma única ação, eu falo dela, eu mostro ela, e ela é a maior fonte de reprovação dessa disciplina. Talvez falta seja um pouco maior, mas pensando na disciplina em si. Então, beleza. Então, quer dizer que eu tenho aqui e está feito. Será que eu tenho outro pincel em outro arquivo .blend para fazer? Bom, eu tenho um aqui que chama outros pincéis. Vamos ver se é o que eu tenho aqui. Esse é um arquivo que eu fiz vários pincéis, mas eles não estão nomeados corretamente. Eu nem sei se eles estão com append também. Esse é um arquivo que eu fiz há mais tempo. Então, deixa eu ver o que tem aqui. Tem um coloridinho, ó. Esse aqui é legal. Isso é diferente. Vou pegar um desses. Tem bastante ruído. Esse aqui, ó. Dá append nesse. O nome dele é esquisito. O nome dele é Udan Noise Scratch. É um nome super estranho. E eu vou trazer ele aqui. Tá? Então vamos lá. File, append. Então eu vou para outro arquivo de Blender. Então, Other Brushes. Brushes. De novo, tem aqui, ó, esse arquivo está um pouco mais organizado. Ele tem só os pincéis que são meus. Ele não tem brush acessível. Olha como é que é muito mais fácil para eu achar. Então eu tenho um que chama Udan Noise Scratch. E eu vou dar append nele. Qual que é o problema? O nome não está no padrão. Se eu vier aqui, ó, o nome não está no padrão. Então,
é bom conferir. Brush, esse aqui é noise, então brush noise. Ou então, arranhados, por exemplo, scratch. Scratch. Então, eu quero renomear esse cara, tá? Eu quero renomear também a minha textura, tá? Então, brush noise scratch. Resolveu? Não. Por quê? Aqui, ó, ele não está com o nome padronizado, então eu não vou localizar ele fácil. E ele nem vai ficar junto do resto. Então tem que nomear também a textura, né? Ou seja, a imagem, né? Então vamos lá, brush noise. Aqui onde está noise scratch png, não é isso que eu quero brush noise. Ah, mas ele estava usando uma imagem noise scratch aqui no passado longínquo dele. Não interessa. O nome que eu preciso é esse aqui, ó. É o nome da imagem dentro do Blender, não é o nome fora do Blender. Se tiver aqui o nome certo, maravilha, ótimo, melhor ainda para você. Quer dizer que se você tiver que achar esse arquivo no seu computador, vai ser fácil. Mas eu não estou usando mais esse arquivo, eu estou usando esse daqui. Né? Eu dei o pack, então esse nome é o que conta para mim. Na hora que eu vier aqui, ó, todos os brushes vão estar coladinhos aqui. Então esse aqui, ó, é meu brush noise. Vamos salvar o arquivo de Blender. Salvar o arquivo de Blender. Vamos colocar agora as texturas repetitivas. Eu coloquei 3 texturas de ponta, agora eu vou colocar as texturas repetitivas. E eu acho que eu não tenho pincéis configurados de textura repetitiva, eu acho que vou ter que configurar todos eles. Porque eu acho que eu não tenho mesmo. Né? É a vida. Né? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para Tool. E eu vou criar um pincel novo. Ou seja, eu não tenho um pincel que vai ser a textura, eu vou criar um pincel novo. De qual textura? Não sei, vamos ver qual que eu tenho aqui. Pictures. Deixa eu ver aqui minhas imagens. Sketchbook. Bom, eu tenho repetitivo, eu vou ter essa imagem aqui e, e essas daqui, que são umas texturas XCF, que eu nem exportei elas. Deixa eu exportar elas. Elas estão no GIMP ainda. Eu nem exportei elas. Olha como é que eu estou atrasado. Eu nem exportei as minhas texturas. Tá gravando, eu acho, tá, gente? Eu acho que tá gravando. Tá? Tô com o microfone aqui, eu acho que tá gravando. Estão descobrindo no futuro se está gravando. Então, deixa eu fazer aqui um processo de exportação. Eu deixei as minhas configurações de GIMP lá no Canvas, caso alguém queira fazer essas coisas automáticas também. Eu vou cortar essa imagem com 256 por 256, 256 por 256. Então, o que eu preciso é só 256 por 256. Tá? E eu vou exportar aqui as imagens que eu quero fazer. Eu não preciso exportar todas, eu posso exportar só as que eu achar mais legal. Todas essas são repetitivas, tá? E eu vou exportar a escama. Então, File, Export, tá? Já vou deixar ela aqui junto com o meu. Qual que é o nome? Qual que é o nome? Vamos lá. Para eu não ficar apanhando. 3 imagens em tons de cinza para texturização repetitiva, medindo 256 por 256. Foi por isso que eu dei o meu crop. Eu pintei no GIMP a 1024 repetitivo, mas eu já tinha pintado ela com a repetição de 256. Se você está acompanhando a aula na ordem, você sabe que ela repete em 256 por 256. Se você não configurou essa repetição e começou com uma imagem de 512, de 1024, sua repetição vai ser de 512. Então ela não vai dar certo, ela não vai encaixar bem. Então é bom você conferir se ela está encaixando mesmo, tá? Eu vou tentar fazer uma errada daqui a pouco, só para vocês verem o que é uma imagem que não coincide, tá? Opção Texture Mask, nomeadas com Mask. Mask é o primeiro nome dessas texturas. Brush usa Mask, e esse aqui também usa Mask, esse aqui vai ser Mask. Então vamos lá, deixa eu exportar esse cara aqui, vai ser Mask. Mask, Scam em inglês é Scales, é isso?
Aí, ó, obrigado, gente. Só, tá. Eu não ligo de escrever ligeiramente errado e depois vocês me corrigirem no vídeo e falar, ah lá, o Daniel errou. Né? Então, exportei aqui. Maravilha. O que pode acontecer? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu fazer um corte que não é 256, 256, que já vai ser um tamanho errado. Eu estou usando a ferramenta de crop, tá? Crop Tool. Eu sei que minha imagem ela vai repetir em 256 e 512, porque né, é o meu tile, né? Então vamos colocar, sei lá, 300 por 300. É o formato errado de imagem e não vai encaixar. E vamos pegar uma outra textura dessas aqui. Vamos pegar essa de flor. Eu gosto dela, achei que ficou bonitinho. E vamos exportar aqui, ó. Exporte as... Então esse aqui é Mask Flowers. Deixa eu desfazer aqui. Eu vou salvar ela certinho também, só porque eu quero ela certa também. Vamos por 256, 256, por 256. Deixa eu explicar uma coisa. Uma vez que você definiu um tamanho aqui de corte, para exportar é só desligar o olhinho e mandar exportar, gente. É só falar assim, ah não, qual que você quer? E se eu segurar Shift aqui, ó, eu estou isolando qual layer que eu quero ver, entendeu? Então, vou pegar esse daqui. File, export as, mask. Eu vou chamar de wood. E esse aqui eu vou chamar de... Esse aqui eu vou deixar assim. Eu vou chamar de Mask Flowers. Eu vou chamar de Fixed, só para eu lembrar que esse aqui é o que eu corrigi para a aula, tá? Não precisa colocar isso no nome, não. É só para eu poder ter as duas versões já de uma vez. Então, o que eu deveria ter aqui? O meu Mask Flowers, o corrigido, meu Scales e meu Wood, certo? Então, essas são texturas repetitivas. Vamos lá, deixa eu criar um brush aqui. A gente vai criar aqui nesse ícone, ele sempre cria a partir do brush selecionado. Então, ele tem um ícone de duplicata por causa disso. Mas ele é um adicionar novo brush. Então, vou adicionar um novo brush. Vamos chamar esse aqui de Mask. O que eu fiz errado foi flores, não foi? Mask Flowers. Certo? Aqui, eu vou fechar essa textura noise. Eu não quero ela. Eu quero uma textura nova. Eu quero uma textura nova. Então, essa textura vai ser Mask Flowers. Certo? Por enquanto eu vou deixar assim. E aqui eu vou lá pedir para ele abrir essa que está errada aqui. OpenImage. E vou fazer todo o processo. Quero salvar isso aqui. Tá. Eu estou vendo vocês darem pack. Mas no caso da textura encaixada, antes da pack eu quero ver se ela está encaixável mesmo. Eu não quero dar pack sem ter certeza que está encaixável. Porque senão eu vou ter que desempacotar, empacotar de novo. Então vamos conferir sempre antes. Se eu abrir a imagem, qualquer imagem que eu abrir aqui, ela vai estar na minha lista. Tá? Qualquer imagem que eu abrir vai estar na minha lista. Vamos aqui, Mask Flowers. Como é que eu vejo se ela está repetitiva? Eu venho aqui no meu View e peço para ele repetir a imagem. Se eu estiver vendo corte na minha textura, ela não é encaixável. Não adianta. Não vale. O trabalho pede textura encaixável. Eu não posso ver o limite de onde acaba o desenho. Então, todos esses cortes aqui, ó, de linha, eles representam erro. Tá?
dados os critérios de avaliação. Beleza? Então, vamos trocar isso aqui, ó. Eu vou vir aqui na pastinha e vou trocar pela que é correta. Fix. Tá? Então, olha só. Tá? Você pode dar o mesmo comando usando replace. Tá? Replace também substitui a imagem. Tá? Você substitui a imagem atual por outra. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha textura repetindo. Ela entra no meu pincel. Vamos colocar o pack. E vamos ver como é que ela está atuando no meu pincel aqui. Não está dando para ver muita graça nela. É o mesmo problema do outro pincel que eu fiz. Se eu não estou vendo o que é a textura, qual que é o ponto de eu estar usando ele? Então, no caso dessa daqui, ó, eu talvez queira trocar, por exemplo, para tile, para poder fazer a pintura de flor aparecer, tá? Deixa eu pintar aqui de branco, tudo de novo, só para vocês verem. E talvez no caso desse cara aqui eu queira as bordas mais suavizadas, talvez eu não queira ela tão dura, né? Talvez eu queira que seja diferente. É algo interessante de fazer. Outro interessante de usar é o stencil. O stencil eu consigo posicionar uma flor e meio que carimbar ela no meu espaço. Então é bem interessante o stencil. Quer dizer que eu não posso usar, por exemplo, o randômico? Pode, mas você tem que entender que se você não está usando um aspecto encaixado no seu brush, pelo menos a textura tem que ser visível, né? Então, eu vou deixar esse aqui como tilets, porque eu acho que vai ser bem comum a gente ter tilets. Eu vou mudar os modos de stroke, né? Então, por exemplo, eu estou usando espaço, talvez eu queira fazer linha reta para poder fazer faixas de flores. Talvez eu não queira jitter nenhum. Vou fazer uma linha bem retinha. Então agora eu fiz uns band-aid, ó. Eu acho que eu gostei disso aqui. Eu vou deixar. Eu não vou nem mexer nisso aqui, não. Eu ia mexer nisso aqui, mas eu acho que eu não vou mexer, não. Vou deixar esse aqui constante. Isso aqui eu gostei. Não acho que eu preciso mexer no espaçamento. Se eu mexer no espaçamento, vamos colocar 20 de espaçamento só para ver como é que fica. Bom, não mudou nada, mas fica mais leve. Quanto maior o espaçamento, mais leve vai ficar meu brush. Então, se eu conseguir usar um espaçamento maior sem afetar o design, beleza. Maravilha. Isso aqui tem que ser sensível à cor, então a ideia desse brush é que ele seja sensível às minhas cores. E como ele é tile, ele está encaixando por cima da textura que está por baixo. Então, eu meio que consigo sobrescrever aqui, bem legal, né? Vou deixar pretinho por enquanto. E esse foi meu primeiro brush de máscara. Vamos conferir aqui no Blender. Blender File. Eu tenho 5 brushes. Opa, eu tenho 5 brushes. É porque eu tenho fio também. O fio é porque eu entrei aqui no modo fio e ele criou um fio para mim. Vou apagar ele. Não quero ele aqui. Ah, mas e se eu precisar? Não, não quero. Quero só os meus aqui. Imagem, tá certo? Opa, esse maskflowers.png, ele não precisa desse PNG no final. Maskflowers, né? Então, é uma coisa que eu preciso. Aqui, ó, essa textura não tem fake user. Vamos colocar um fake user nele. Então, é algo a se pensar. Então, tudo que vocês forem trabalhando aqui, ó, na textura, né? Vamos aqui na minha textura. Nas configurações de imagem, toda vez que você perceber que tem algo que não está alinhado com isso, vai lá e arruma. O nome está estranho, o formato está estranho, a imagem está estranha, vai lá e ajeita. São 3 desses, então eu já vou duplicar esse aqui e já vou renomear para o próximo tipo, né, que era o Scales, não é isso? Scales. Vou trocar a textura também, ó. Eu gosto de fechar e pedir uma nova, só para ter certeza, entendeu? Que eu estou criando uma nova. Opa, dupliquei aqui, deixa duplicado.
Então, esse aqui é Mask Scales. Vamos deixar um fake user aqui. Talvez eu queira tiled também, tá? Talvez eu queira tiled nesse também. Talvez esse aqui eu não queira line, não sei, né? Talvez eu não queira. Vamos vir aqui na minha imagem e vamos abrir aqui Scales, Open Image. Vamos abrir aqui para ver se ele está funcionando. Primeira coisa, colocou a imagem, confere se está repetitivo. Não espera não vai na fé não. Mesmo na católica. Confere, sabe? Então vamos lá, tá certinho. Então eu quero colocar isso aqui, colocar o fake user, né, colocar o fake aqui. Já vou trocar isso aqui para em vez de ser PNG, ser só Max Scales. Aqui, ó, ele está com a mesma configuração do outro. Não sei se eu quero essa configuração, né? Lembrando que isso aqui, ó, ele vai estar invertido porque branco é aonde vai entrar minha cor. É a vida. Talvez eu devesse fazer isso aqui invertido, né? Eu não vou conseguir replace enquanto estiver pack. Se eu tiver que substituir, alterar e substituir, eu vou ter que desfazer o pack, tá? Então, se eu clicar aqui, eu vou remover o pack. Deixa eu fazer essa alteração no meu... Deixa eu fazer essa alteração na minha imagem. Eu achei que estava arrasando, não tô. Image, colors, mentira, colors, inverte. Então, se não tinha como eu saber, né? Agora fica mais claro. Vou sobrescrever. E aqui, ó, eu vou dar o replace, né? E dar o pack. O comportamento visual dele vai ser diferente, tá vendo? Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Você pode perceber que você tem que inverter antes de aplicar. Então, tá tudo feito aqui. Eu acho que tá tudo feito aqui, né? Vamos tirar agora. Eu não quero line para tudo. Space para alguns vai ser legal, mas eu quero ver se... Será que se eu colocar algum outro desse tipo ancorado, será que ancorado fica interessante? Eu preencher assim de textura? Será que fica legal? Será que é um negócio que eu posso usar? Será que eu posso, por exemplo, não usar pressão na força para ter uma coisa mais opaca? Será que eu posso tratar isso de alguma forma que gere um brush interessante para mim? Né? Então, isso é uma coisa que eu tenho interesse. Esse aqui talvez eu queira suave, para os limites não ficarem tão óbvios. Ó. Então, um pincel com um comportamento bem diferente. Maravilha. Então, deixa eu desfazer essa pintura. Esse foi o meu Mask Scales. Falta um Mask. Vou fazer ele já sem explicar tanto, porque quero acreditar em vocês. Dupliquei. Qualquer último. Qualquer último aqui. Era Wood. Mask Wood. Mesma coisa. Vou vir aqui. Vou fechar esse cara aqui. Todos eles estão aqui. Eu tenho um texture com 0 aqui, ó. Vou fingir que eu não vi, tá? Fingir que eu não vi. Texture 1. Toda vez que está aparecendo número, posso saber que tem uma versão. Se apareceu numerado é porque já tem alguma coisa ali. Esse aqui é o meu Mask Wood. Vou colocar aqui minha textura. Open. Sketchbook, Mask Wood, Open. Já vou fazer todos os meus fake users aqui. Vamos conferir mais uma vez. Mask Wood, está encaixando. Dei o pack. Ele está herdando a configuração aqui. Eu não quero herdar sempre a configuração. Talvez ele tenha um problema de inverter também, que eu tenho que pensar. Tá, eu pintei ele, mas talvez ele tenha problema de inversão também. Finjam que eu fiz.
Será que algum desses é interessante? Será que drag and dots é interessante? Talvez seja interessante, não sei. Será que dots é mais... Ele vai me dar um tamanho? Então, experimenta, vê qual que você acha que ficou mais interessante. Eu vou deixar um dots mesmo, não quero jitter, quero uma curva um pouquinho mais duro. Talvez o drag and dots. Acho que dots mesmo. Tá, deixar o dots. O dots ele muda o espaçamento da velocidade. Então quanto mais rápido eu vou, mais espaçado é. Então tem aula disso lá para vocês. Eu posso estabilizar o traço também para ele fazer mais arredondado. Novo, experimenta, tenta achar uma configuração legal. Se ela estiver legal, maravilha. Vamos conferir aqui. 3 brushes com a ponta, 3 brushes com a textura repetitiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, PNG. 7. O resto deve estar igual. Tem uma textura que eu não estou utilizando aqui ainda. Se eu não quiser usar, só deletar. Tem alguma coisa... não estou usando, não está nomeado, apaga. Se tiver aí, mesmo sem usar, eu vou tirar o ponto porque o arquivo ele vira uma bagunça. Né? Eu vou dizer, o que é isso? Eu vou ter que clicar para conferir. A partir do momento que eu clico para conferir um negócio, né, a gente acaba tirando o ponto. Tá? Então, tem esse aqui que está pronto. Agora, as coloridas. Eu tenho aqui algumas texturas coloridas. Vamos pegar e abrir aqui. É a mesma questão. Crop. Né? De 256 por 256. Exportar. Então, como é que é o nome? Como é que é o nome do pincel que tem cor, né? Então, vamos lá. São 4 coloridas. Todas as coloridas vão ter o nome Texture. Tá? Vão ter o nome Texture. Existe um motivo para isso. Existe um motivo para isso. Deixa eu fechar esse arquivo de Blender aqui. Não vou salvar ele. O motivo é a aplicação. O motivo é a aplicação aqui. Né? Ou seja, está chamando de máscara porque eu estou colocando na máscara. O outro vai chamar Texture porque eu vou colocar no espaço de Texture. Certo? Então, essa é a razão pela qual a gente está fazendo diferente. Então, vamos lá. Deixa eu duplicar esse aqui também. Ó. Vamos duplicar. Esse aqui vai ser Texture. E aí são pedras, né? E grama. Não sei, yard. Né? Texture yard vai ser o nome do meu brush. Então, esse aqui, ó, a minha imagem, eu vou chamar ela de Texture yard. Texture yard. Ponto. PNG, pode ser JPG também. Então, vamos ver essa implementação aqui. Vamos vir aqui. Texture yard. Eu não quero imagem aqui mesmo. Tá? Então, não quero imagem aqui mesmo. Eu quero imagem aqui. No Texture Color. New. Fake User. Aqui, ó, ele já vai dar o nome. Texture Yard. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui, né? O meu Texture Yard, OpenImage. O que acontece? No caso desse aqui, para eu ter a minha cor herdando certinho, eu vou querer o pincel com a cor branca para ele poder herdar a cor direitinho. Se eu tiver uma cor rosada,
ele vai fazer uma modulação dessa cor. Então, você só vai modular a cor se você tem uma textura que faz sentido modular. No geral, a gente vai querer nosso RGB todo em um, ou se vocês preferirem, tipo, o tom aqui não faz diferença onde vai estar, né? Mas saturação em 0 e valor em 1. Aqui, eu realmente vou querer a coisa branquinha, tá? Novo, vou estar usando, provavelmente nas tiles, a configuração da textura dentro do brush. Deixa eu salvar aqui. Conferir se está repetitivo. Não está não, ó. Tem uma linha aqui, ó. Olha eu perdendo ponto aqui, ó. Ixi. Ixi. Tem que ver o que é isso lá, ó. Tem que ver por que o meu tá... Vou ter que retocar, né? Então, vou ter que arrumar isso aqui. Vamos lá. Descobrir por que tem isso aqui. Deve ser provavelmente aqui, ó. Ups! Mas eu sou preguiçoso. Eu vou só dar crop em outro lugar. Isso também resolve. Isso também resolve. Mesma coisa, aqui, ó, se a imagem é a mesma, eu não preciso dar replace, eu posso dar reload. Se a imagem é a mesma, o mesmo nome, mesmo lugar, eu não preciso dar replace, eu dou reload e holy moly, já pensou se eu tivesse dado pack sem olhar isso? Então, aqui, ó, tá o encaixe certinho, fake user, fake user. Aqui, de novo, provavelmente a maioria dessas texturas a gente vai querer elas style mesmo. Não quer dizer que você não possa testar outros formatos, né? Não tem problema necessariamente. Mas a gente perde o aspecto repetitivo. Então, eu vou entender se a maioria for tile nessa configuração. Mas aqui eu posso variar bastante, né? Aqui eu posso variar muito. Então, por exemplo, eu não usei o drag and dot ainda. Vamos colocar o drag and dot. Vamos colocar uma curva customizada mais severa, assim, ó. Né? Deixa eu trabalhar, ó. É um outro jeito de pensar, né? Tem algo de interessante aqui nessa brincadeira, que na distância vão parecer pedras de tamanho diferente. Então, talvez eu queira uma coisa assim. Então, experimenta, vê o que você conseguiu achar de solução. Eu estou mexendo basicamente nos métodos de contorno e no fall-off, isso é fundamental, isso é o básico, né? Alguns você vai querer tipo, sensibilidade à pressão diferenciada também, se você achar que compensa, né? E aí eu tenho o quê? Eu tenho agora, vamos lá, 3, 6, 7 dos meus brushes. Ainda tem uma textura aqui dando sopa. Estou ignorando ela totalmente. E será que eu faço uma só de grama? Não sei, acho que vai ficar muito roubado. Vamos fechar isso aqui sem salvar. Fechar isso aqui sem salvar. E deixa eu abrir aqui essa areia aqui, por exemplo. Mesma coisa, vou dar um crop. 256 por 256. Export as. Aí aqui eu já tenho o nome que eu quero, que é Testry. Testry. Send. E esse aqui talvez seja um que funciona sem o tile. Esse talvez seja um que funciona no randômico, porque ele é muito granuloso. Então talvez ele fique legal no randômico. Então, vamos lá. Vamos criar um brush novo. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu tenho uns 10 minutos ainda para fazer brush. Será que eu confio em vocês? Acho que eu vou confiar em vocês. Eu confio em vocês.
que é fazer só um e falar, façam mais. Deixar para a compreensão de vocês, em vez de fazer exatamente os 10, por causa do nosso tempo de aula. Opa, send com M não, né, gente? Send. Então, esse aqui eu vou querer o space normal. Fake user. Aqui, open. Sketchbook. Opa, eu exportei aonde isso aqui? Ou eu não exportei? Não exportei ainda não. Aqui, ó, se não estiver aparecendo, posso dar um reload na pasta. Open Image. Vamos ver se está repetitiva. Rapaz, bom demais. Test resend. Vamos fixar isso aqui. Fake user, fake user. Aqui, no meu caso, esse aqui talvez eu queira randômico. E aqui eu vou querer mexer. Não quero o contorno estabilizado. Talvez eu queira um espaçamento maior. Talvez eu queira jitter nesse cara aqui, 0.1 de jitter. E talvez um smooth. Porque isso aqui vai funcionar para fazer pinturas de areia. Então eu não preciso dela encaixada. Tá fino. Ou seja, ela tem uma configuração bem diferente. Eu talvez prefira tipo, uma coisa mais... um pouco mais dura que isso aqui. Para o meio ficar mais opaco mesmo. E é isso aí. Então eu tenho aqui mais uma configuração de cor aqui, ó. Das minhas, vamos conferir aqui em cima. PNG ou no. Toda vez que eu importo ele vem com PNG. PNG não é o nome da imagem, é o formato dela, que eu tenho só a referência. Esse aqui eu posso decidir se eu vou usar ou se eu vou apagar, tá? Mas eu não posso entregar isso assim, né? Então eu tenho que decidir o que eu vou fazer. Eu tenho mais texturas coloridas? Tem tempo para fazer isso? Deixa eu ver. Vamos lá. Acho que dá para fazer mais uma. Então, vamos abrir aqui. Quem mais que eu tenho aqui? Eu tenho mais um arquivo de textura aqui. Textures. Eu tenho dois aqui, inclusive. Vamos pegar esse aqui. Opa. É o mesmo processo, tá, gente? Eu tenho 1 milhão de textura aqui, ó. Tem 1 milhão de textura diferente aqui. Mesmo processo. Crop. 256 por 256. E aí, aqui eu vou dar um Enter. E é só isso a textura? Encaixada? Opa! Eu acho que essa aqui tá diferente. Eu acho que essa daqui eu fiz ela com 2048. E eu acho que a simetria dela é 512. Ah, vocês não me falam nada, ó. Pois é, tem que prestar atenção com o seu. 1024. Vou mudar o tamanho da imagem. Já vou mudar o tamanho da imagem toda e fazer o crop de 256. Eu podia fazer o crop primeiro e mudar o tamanho depois. Isso aí não ia afetar nada. Mas é importante que eu chegue no final com a imagem de 256. Tem uma pergunta lá no fundo. Não, mudar o tamanho da imagem é redimensionar a imagem mesmo. É scale image. Tá. Vamos lá. São duas coisas acontecendo aqui. Minha imagem está muito grande, muito maior do que eu gostaria que ela tivesse. Porque ela está maior do que eu gostaria, eu estou reduzindo o tamanho dela. Mas ela tem muita redundância. Todos esses pedacinhos são idênticos. Não tem por que eu levar todos esses pedaços idênticos para o motor. Eu vou ter informação repetitiva, desperdício de processamento. Então eu quero as duas coisas. Eu quero uma imagem menor para ser mais leve, por isso eu estou redimensionando ela. E eu quero um corte só da parte que não é redundante, né? Então, aqui, ó,
Se eu colocar 256 por 256 agora, vai ser bem diferente o meu crop. Então, isso vai encaixar e não vai ter aquela repetição de tijolo. Minha imagem é otimizada agora. Tá? Então, então, esse aqui eu vou chamar de texture floor. No caso, a minha escala é porque eu fiz uma imagem muito grande mesmo. Muito maior do que eu precisava. E a minha repetição estava acontecendo em 512 por 512. Então, essa imagem estava com o dobro do tamanho que eu queria. Por isso que eu tive que reduzir pela metade. Já está correta a repetição, então não precisa. Né? Lembra, eu quero imagem repetitiva de 256. E se eu errar, gente, é só chegar lá no motor, no Blender e conferir, tá? Então aqui, ó, eu fiz aquele processo todo para criar um novo brush, que vai ser o meu texture floor, que vai ter a textura. Vamos usar essa, né? Não estou usando para nada. Vamos usar. Vamos colocar ela como tile. Vamos abrir aqui o meu... Aqui no meu caso, eu estou em outro sketchbook, né? Eu estou no sketchbook 2024. Aqui, Open Image. Vamos ver se ela está repetitiva. Beleza? Se não estiver repetitiva, confere onde é que você errou. Texture floor. Texture floor. Pack. Texture. Opa. Floor. Pack. Aí talvez aqui, no caso dessa daqui, eu talvez queira usar um pincel mais duro mesmo. Talvez sem o jitter. Tirar o jitter. Talvez o espaçamento aqui tem que ser menor. Para eu poder fazer a pinturinha mais certinha assim. Beleza. Então, tá ótimo, ótimo. Passando de bom. Tá salvo todo mundo aqui? Vamos conferir. Eu tenho texture floor, texture yards. Faltam 2 para eu finalizar, não é isso? Não, texture sand. Cadê meu texture sand? Cadê meu texture sand? Eu não salvei. Eu não salvei meu texture sand. Eu mexi e não salvei. Será que eu fiz no texture yard? Fiz no texture yard. Então vamos duplicar. Esse vai ser meu texture sand. E meu texture yards aqui, eu vou trocar a textura aqui. E aí eu vou colocar ele como tile aqui. Beleza. Aí, ó. Conferiu, ué. Já pensou? Você perdeu o brush, nem viu que perdeu o brush? Falta um e eu termino meu trabalho. Gente, quem diria? Falta um para eu finalizar meu trabalho. Vamos pegar uma outra aqui, ó. Tem uma pedrinha diferente. Tem um negócio esquisito. Tem um Charlie Brown aqui. Tem um... Não sei o que é isso. Não sei nem nomear esse negócio. Vou fazer esse aqui. É esquisito. É bom. Chama... Aí vamos colocar... Ele tem uma coisa meio folhagem, mas mais opaco, né? Então, vou colocar folhagem. Export. E aí, vamos lá. Vou salvar aqui antes de fazer isso aqui. Vamos rebobinar aqui. Primeira coisa, duplicar o brush. Opa, dupliquei a textura, não dupliquei o brush. Foi isso que eu errei da outra vez. Então, esse era o meu texture yard, né? Então, é aqui que eu duplico. Foi isso que eu errei da outra vez, ó. Dupliquei a textura sem duplicar o brush.
Vamos lá, duplicar o brush, adicionar brush. Né? Só ver o íconezinho aqui, ó. Aqui vai ser o teste de folhagem. Folhagem. Aqui, eu já criei uma textura sem querer, vamos usar ela. É bom nomear as coisas antes de fazer. Diga, Vitor. Não, aqui é tudo 256. Não, faz em 256. Faz 256, por favor, por favor. Porque a 64 ela é muito pequena, ela é um planejamento todo diferente para tratamento. E esse tamanho é realmente o tamanho que eu estou querendo que seja a informação. Tá? Fica melhor pra gente. Depois reduzir é fácil, e 64 já a gente está entrando no espaço que é quase pixel art. Tá? É bem pequeno. Então, lá, salva isso aqui. Vamos abrir. Eu tenho inclusive um Grass e um Grounds aqui que eu nem usei. Tem um Rocks aqui. Tem uns outros aqui. Deixa eu terminar de exportar esse cara aqui, senão ele não aparece. Vamos voltar no Blender. Deixa eu dar um reload aqui só para aparecer a minha folhagem. Tirar esse PNG. Vamos conferir se está repetitivo. Vamos dar pack. Então, fazendo mais ou menos essa ordem, põe a textura, confiro e dou pack depois. Tenho certeza que tá ok. Faço meus fake user aqui e depois eu vou lá no meu tool para configurar as variáveis que eu quero atuar aqui. Lembrando, eu não tenho nenhum brush e duas texturas configuradas, tá? Cada brush só tem uma textura configurada. A gente não está fazendo sobreposição de textura aqui nesse trabalho, tá? Em todos eles eu estou mexendo basicamente no... Acho que eu posso voltar para um valor mais alto. Esse que talvez eu possa usar randômico ou viewplane. Esse que vai ser viewplane. Porque ele também é mais orgânico. Esse aqui eu posso usar o smooth suave. Que ele vai me dar uns pingados de plantinha assim, ele vai me dar um negócio meio mais difícil de ver o padrão. Então, tá tudo salvo? Não sei, vamos conferir. Vamos conferir. Eu tenho 10 brushes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 brushes. Tem mais do que isso? Não, tem só 10. Ótimo. Todos têm fake user? Todos têm fake user. Imagem, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nem todas estão aparecendo aqui que está o fake user. Não tem problema. Você pode depois conferir por aqui. Todas que tiverem um F, tem um fake user. Se tem um F, tem um fake user. Tem alguma imagem aqui que eu não quero? Joga fora. Tá? Então, isso aqui é importante. São minhas imagens. Eu tenho as texturas, todas têm fake user. Cada textura aqui, ó, tem a sua textura correta dentro. Os nomes estão corretos? Beleza. Vamos salvar. Esse é o arquivo que eu tenho que subir. Minha recomendação. Isso aqui para fechar. Fechei. Opa, tem uma imagem não modificada. O que é isso? O que aconteceu? É essa imagem aqui, ó. É a que eu estou pintando. Ela está sempre recebendo pintura. Então, é legal você me entregar ela branca. Pode pegar o fio, pintar de branco, e aí depois você apaga se aparecer o fio aqui, ó, na hora que eu voltar, se aparecer o fio aqui, você joga fora. Se aparecer um fio aqui, descarta. Tá? Então, minha recomendação é você me entregar o arquivo com o teste canvas aqui também, tá? Com a imagem de teste de canvas já com isso aqui ligado também, tá? Com o repeat ligado, tá? Então aqui é porque se eu quiser testar aqui o brush eu posso. Com o Texture Paint selecionado, tá? Com o Texture Paint selecionado. É legal deixar o navegador aqui de arquivo, tá? É legal deixar ele para mim. Não precisa, mas é legal para eu poder conferir, tá? Para eu testar. Vou salvar, save.
Tá salvo. Antes de entregar, vou mandar para um colega meu para ele testar para mim. Para ver se as imagens estão lá dentro. Tá? Manda para alguém que não vai ter as imagens no computador dele. Manda só o blend e fala para a pessoa abrir, seu colega abrir. Ótimo. Se você tem 2 máquinas, faz o teste na segunda máquina que não tem os arquivos de imagem. Confere e aí envia. Certo? Boa sorte para vocês na entrega. Vamos torcer para essa aula ter sido gravada de fato. Se ela tiver sido gravada, hoje mesmo eu já coloco lá no Canvas para vocês com o nomezinho bonitinho logo antes da entrega para vocês receberem, tá? É o que eu estou gravando agora. É o que eu estou gravando agora. Então, deixa eu interromper a gravação, aí eu vou fazer a chamada e responder as perguntas nessa ordem, tá?